Afinal de contas, a pergunta de milhões: carboidratos são os grandes vilões das dietas? Todas as gorduras fazem mal? Existe uma quantidade segura de açúcar que podemos consumir por dia? Essas e tantas outras perguntas são frequentemente encontradas na internet, já que a alimentação sempre foi uma área cercada de mitos. Para ajudar a desvendar alguns destes mitos, hoje recebemos no Mulheres o nutricionista Tiago Barros. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Regina. Tudo bem? Boa tarde a todos, tudo ótimo. Prazer estar aqui. Todo nosso em recebê-lo. E nessa época do ano que a gente presta um pouco mais de atenção na dieta, porque a gente quer o resultado. Sempre, né? O resultado faz parte. Nessa época do ano, acho que também tem a ver com um pouco do Réveillon, aquela coisa de metas novas, pular as ondinhas e finalmente tentar. O carnaval que se avizinha. E depois do carnaval vem o inverno, né? Que a gente também tem a ver com mudanças importantes na alimentação, como, por exemplo, querer ganhar massa muscular, já que o corpo não fica tão exposto. Agora a gente quer as pessoas querem dar uma enxugada, como se diz. Então, sempre que possível, a gente está com a dieta na cabeça. Pois é. E aí, o que eu fico imaginando? Você foi falando, eu fui vendo, né, os movimentos durante o ano. A dieta é uma coisa pontual, específica por um período, ou é uma coisa para a vida? Dieta é para a vida, mas isso é um pouco clichê hoje. Não, o que a gente não é tem, não, Thiago. Não, o que a gente tem, por exemplo, olha que interessante, é para a vida, é o estilo de vida, a dieta. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em períodos específicos, a gente tem um planejamento alimentar que faz parte da dieta. É como se a dieta fosse um guarda-chuva e que a gente pode ter, portanto, planejamentos que te levarão ao objetivo naquele momento. Tá. Vamos aos mitos e verdades, porque a gente quer aprender e colocar em prática. Ótimo. Tiago Barros, é mito ou verdade que misturar 2 carboidratos na mesma refeição engorda? Mito. Mito. Jura? Inclusive, olha que interessante, quando a gente mistura 2 tipos de carboidrato, como o arroz branco e uma batata inglesa, por exemplo, a gente consegue aumentar o volume daquele prato na mesma caloria, porque a batata inglesa cozida, ela tem metade da caloria do arroz. Olha. Então, qual que é o grande detalhe do nosso espectador, por exemplo? É ele não saber o quanto colocar de cada um, né? E veja só, isso sacia mais. Por exemplo, o feijão é uma leguminosa, mas também tem carboidrato. Combinar feijão com arroz, que é algo hoje, quer dizer, que a gente vive, cresceu com isso, é incrível. Vai ter muita fibra e baixa gordura, então a caloria é muito menor. Tá? Então esse é um mito muito grande, basta você saber o quanto pôr de cada um. De cada um. E as combinações, né? Perfeitamente. Quanto mais variado, melhor. Mas se não é para variar, não tem problema, porque a alimentação é contexto. Então, ou no almoço é só arroz, feijão, por exemplo, ou não tem uma batata, ok, a gente consegue combinar os carboidratos em uma outra refeição. Ah, isso facilitou a nossa vida. É contexto, então eu não posso olhar só aqui pontual, eu posso ver o dia. Exatamente. Vamos supor que hoje você não teve um almoço como você esperava. Tudo bem, a gente consegue melhorar à tarde ou à noite, né? Então, esse é um gatilho importante porque às vezes o nosso cliente ele fala o seguinte, não almocei legal. E aí isso já é o gatilho para comer mal ao longo do dia. Exatamente. Não precisa ser assim. Já relaxei no almoço mesmo? Perfeito. Muito bem. É mito ou verdade que leite de vaca não é inflamatório? Leite não inflama, tá? Dizer que leite inflama é mito. A gente não tem nenhum trabalho em humanos robustos mostrando efeito inflamatório. É mesmo? Só o contrário, inclusive, Regina. A gente tem várias meta-análises que são topo da evidência científica mostrando que leite, inclusive, tem efeito anti-inflamatório. E aí só uma ressalva aqui, porque isso é muito discutido ainda hoje, embora a ciência já tenha mostrado há muito tempo que não acontece, pelo seguinte, tem pessoas que têm intolerância à lactose, passam mal quando consomem o açúcar do leite. Tem outras pessoas que têm sensibilidade, por exemplo, uma alergia ao leite. Isso diz respeito a uma proteína, caseína. E tem aquela pessoa que não gosta. Todo mundo conhece alguém que não gosta ou que tem alergia a camarão. E não é por isso que a gente, por exemplo, fica falando do camarão. Então o leite é isso. Tem alguns grupos que devem evitar ou de fato excluir, mas ele não tem efeito inflamatório. Fake news. Fake news. É mito ou verdade que açúcares como o demerara ou o mascavo são mais saudáveis do que o açúcar branco? Mito. Mentira. Mito. E eu também já passei por isso antes da faculdade, né? Sabe por quê? É mito. Olha que interessante, a gente encontra assim de fato alguns minerais a mais, algumas vitaminas a mais no demerara ou no mascavo, quando a gente compara com o branco. Mas aí eu brinco com você, caso você queira vitaminas e minerais de açúcar, você vai ganhar o diabetes. Não é a fonte. Come fruta, vegetais, legumes, verduras. Então, no fim das contas, é tudo igual. Porque açúcar deve ser consumido o mínimo possível. Seja demerara, mascavo. Exatamente. Aí só um detalhe importante para quem está nos assistindo,
Caso você goste da palatabilidade, né, do sabor de um açúcar demerara mascavo, utilize. Mas lembre-se de que ele não é à vontade e tem que ser moderado como o açúcar branco. Mas você soltou uma aí. Açúcar a gente deve consumir o mínimo possível. Esse açúcar de adição, que é esse que a gente coloca... Isso, esse açúcar. A gente tem uma recomendação, por exemplo, da OMS mundial, que limita aí até 10% das calorias totais. Então, até 10% das calorias totais é aceitável. E aí que entra o grande lance, cada um vai ter uma caloria total. Eu posso comer mais do que você, por exemplo, ou não. Então, a grande ideia é usar o menos possível de adição, mas há um limite seguro sim. Inclusive, as evidências mostram que não há vantagem alguma em reduzir a zero. Olha que bacana. Isso é um guideline mundial da OMS. Então, limitar a 10, de 5 a 10 é legal. Reduzir a zero não traz vantagem quando a gente compara com 5 ou abaixo de 10. E tem algum prejuízo tirar completamente esse tipo de açúcar para a saúde? Não há prejuízo. Sem dúvida nenhuma, Mas não há também não prejuízo. tem vantagem nenhuma. Exatamente. Às vezes é um sacrifício. Porque isso faz parte da nossa cultura alimentar. E muitas vezes tirar alimentos que têm ou preparações desse açúcar vai induzir o nosso cliente a ter menos adesão. E aí se o Nutri não está nutrindo, qual que é o nosso papel? Compensar. Não, se eu não estou nutrindo você pela adesão que caiu... o Nutri é profissional. Exatamente. Qual que é o papel? Exatamente. É mito ou verdade que banha de porco é mais saudável para cozinhar? Mito. E olha, eu sou criado com a avó, minha avó tá aí. E assim, eu digo isso porque minha avó, né, antigamente usava-se bastante banha de porco. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que é mais saudável por ser mais natural. Mas é mais saboroso. Ótimo. Então a gente tem que levar em consideração isso. É muito mais saboroso. A palatabilidade. Pra você ter uma ideia, para dar uma resposta legal, o melhor óleo para cozinhar é o azeite. Tá? Mas diz que quando ferve faz mais mal que o nada. Mito. E olha como a gente tem que classificar direito. Refogar é uma coisa, fritar é uma coisa, aquecer é outra coisa. O que é fritar? Imersão, tipo uma piscina, mergulhei, uma milanesa. Naquele contexto de fritura por imersão, acima de 2 horas o azeite começa a apresentar acroleína, que é uma substância... Exatamente, se você frita um bife no almoço em 2 horas, pois é. Não dá nem tempo. Então aonde que isso faria mal? Num pasteleiro. Mas ele nem vai usar porque custa muito caro o azeite, tá? Então, assim, por que banha de porco não é legal? Porque tem gordura saturada, que a gente sabe aí há muitas décadas que promove efeito deletério, quando em excesso, para a saúde do coração. Tá. É mito ou verdade que fazer exercícios físicos em jejum emagrece mais? Mito. Eu vou explicar o porquê. No jejum, a gente tem um aumento da lipólise. O que é a lise? A quebra do lipídio, que é a gordura. Mas eu quebrei essa gordura em 2, eu não queimei essa gordura. Isso deve-se basicamente porque nosso corpo ele quer manter o açúcar no sangue, que é a glicemia. O que emagrece? Restrição calórica. Eu pegar essa gordura que foi quebrada e queimá-la. Então fazer jejum ou não, dá na mesma. Em termos de emagrecimento, na verdade, você não tem eficácia. Enfim, a gente dá aquela volta para chegar na conclusão, na conclusão que a gente já sabe. Menos calorias, menos ingestão de calorias vai resultar em menos peso. Exatamente, isso é inquestionável. Agora, o grande detalhe, para quem está aí em casa... como a gente vai fazer esse caminho. Exatamente. O quanto reduzir e como combinar essa redução. Para você não perder massa muscular, não ficar flácido. Thiago, e não perder o prazer da alimentação? Total. A comida, ela está em tudo. A gente come mais de uma vez por dia, em algumas situações, em algumas populações específicas, evidentemente. Então, a alimentação não tem que ser esse peso. Tem que ser gostoso, né? Enfim, sociabiliza a gente. Tem mais um mito e verdade. É mito ou verdade que shot para imunidade é bom? O que é shot? Olha, o bom depende para quem. Vamos olhar aqui, por exemplo, no shot a gente pode ter... Pessoas fazem, shot, né? é tuf. Colocar de manhã lá no copinho e tomou. Por exemplo, o que as pessoas colocam, né? Limão espremido, cúrcuma, pimenta. Por exemplo, são ingredientes legais, são alimentos legais, sem dúvida nenhuma. Mas tomar isso em uma quantidade mínima de manhã não faz nada. Só vai azedar o paladar, porque não fica gostoso. E isso não precisa nem de critério para discutir. Porque você fala assim, bom, se eu pingar um limão na minha salada, se eu temperar meu frango com cúrcuma, será que não é igual? Sim. E aí, reitero, não é uma opinião pessoal. A gente não tem nenhuma evidência científica em humanos, nada, que mostre efeito em imunidade ou, de repente, melhorando a saúde. Mas é um hábito legal. Então, por exemplo, eu não sou hipócrita. Tem clientes que falam assim, Thiago, eu adoro fazer meu shot de manhã. Por que eu vou tirar? Deixa. Isso ajuda ao longo do dia, um ritualzinho ali. Então o Nutri tem que ter essa malemolência, tem que ter essa destreza. Né? Trabalhar junto. Porque é a dieta do cliente, não é nossa. Do que tem aqui, você quer falar? Bom, ali, né, bem? Olha lá. Bom, é isso aí.
A gente vai ler chocolate, seja em barra ou derretido, são 2 porções de chocolates, né? Olha que interessante, por exemplo. Fale. Todo mundo sabe que o chocolate amargo é mais interessante, tem, né, os polifenóis, etc. Mas, por exemplo, aqui, vamos supor que esse seja o leite. Pensando num consumo aí ajustado, 20 gramas por dia, não tem diferença no que diz respeito ao efeito na saúde. Quanto há, por exemplo, de catequinas, de polifenóis em 2 quadradinhos de cacau? E aí vamos pensar o seguinte, qual que é a qualidade desse chocolate? Então, de fato, o chocolate amargo é mais saudável. Mas pensando em contexto, qual que você prefere? Você quer matar a vontade com doce? Come o que tem açúcar, mata a vontade. Você não vai estar se nutrindo do ponto de vista de nutriente, entendeu? Então, os dois têm aplicabilidade. Tá. Ótimo. Ali são os carboidratos que você falou, que eu achei muito interessante, né? Aí a gente tem o pão francês e o arroz. Pra você ter uma ideia, o pão francês é um alimento incrível. Não tem é um mito, a farinha branca engorda. Peraí, você vai comer essa farinha branca num folhado frito, num churros ou um pão? Porque veja, a farinha é um ingrediente culinário, ninguém come farinha com a colher, pelo menos eu nunca entendi, né? Então veja, o pão francês, ele tem, por exemplo, quando a gente compara com tapioca, uma menor resposta glicêmica. O pão francês? Exatamente, porque embora ele não seja integral, por exemplo, ele tem uma casca. Tapioca é a goma, é a farinhazinha. Então não é que tapioca é ruim, gente, mas o pão, o que eu vejo muito? Mulher quer emagrecer. Tirei o pão. Só que aí na tapioca que ela come tem muito mais carboidrato. Porque, por exemplo, um pão equivale a 2 colheres rasas de sopa de goma. E muitas vezes a pessoa faz no olho. Aí eu brinco, você comeria 3 pães por dia? Ô, Thiago, não, imagina. Tá comendo na então, tapioca. na sua crepiocazinha aí sem ajuste, vai dar ruim, tá? Ó, aqui que bacana comentar com vocês. A gente tem aqui o óleo de coco, por exemplo, certo? Tá ali. o que tá... Esse aqui é o óleo de coco? Isso, é o óleo Tá de bom. coco. Curiosidades, né? Óleo de coco com café, você já viu? Já, Pessoal mas de acho manhã. que não gosto, não tomo. Então, e assim, não há prejuízo algum, sabe por quê? Não funciona para nada. Ah, mentira, jura? Verdade. O pessoal toma emagrecer. Pensa comigo, o café não tem caloria. Antes da academia, não vou Pois tomar é. porque não. E vamos explicar de onde que sai isso, né? Essas associações. O café não tem caloria, tudo bem, você quer emagrecer, tem que comer menos caloria. Aí eu vou lá e coloco uma gordura, como óleo de coco. A gordura demora para digerir. Então até você treinar, você não digeriu o óleo de coco. Você não tem ele, entende? E aí aquele seu drink que teria 0 calorias passa a ter 50, 100, depende do quanto você colocou de óleo de coco. Então quer dizer, algo que também não é sustentado hoje pela ciência robusta, né? Aqui é coco. Isso é tapioca. Ah, tá. Tapioca, Já falamos dela. Aí mistura dela. com ovo, faz a crepioca, que pode ser maravilhoso ou não. Sim. Quer dizer, não tem verdade absoluta, né, Thiago? Não, temos verdades absolutas. Vamos lá. Tudo isso aqui é Água uma não verdade. tem caloria. Não, tudo isso aqui é uma verdade absoluta. O que a gente tem são opiniões distintas a partir dessas evidências. Por exemplo, a gente consegue achar artigos aí que sustentam, vou dar um exemplo aqui aleatório. Por favor. Que refrigerante com açúcar é legal. Tem. Você pode achar artigo assim, porque artigo tem de má qualidade. Então aí que tá. A gente se baseia na onde? Entende? Isso que eu estou te falando é algo pontual e robusto. Então, por exemplo, o que interessa é, se você Thiago, mas eu não gosto de pão francês, eu não vou usar muita tapioca, tudo bem. Eu adoro o meu shot, tudo bem. Então, cada um vai ter o quê? Um repertório alimentar, com base nas suas culturas, por exemplo. Aqui temos o doce de leite. O mineiro, o que ele quer? Chocolate? Não. Ele quer o doce de leite. Então, quer dizer, cabe ao nutricionista... Repertório alimentar. E aí cada um tem o seu, né? Exatamente. Vamos para as perguntas direto? Opa, vamos lá. A primeira pergunta, quem mandou foi a Mariane. É verdade que hoje em dia a margarina é melhor do que a manteiga para a saúde do coração? Olha, Regina, eu vou falar uma coisa para você. É verdade. E isso a gente deve aos avanços tecnológicos e científicos. Lá atrás, eu nem tinha nascido, vamos colocar assim, a margarina era um problema. Tinha muita gordura trans. Hoje em dia, a gente já encontra no mercado margarinas sem gordura trans e enriquecidas com compostos como ômega 3, como fitoesteróis. Então não são todas, a gente tem que procurar essas. Exatamente, tem Tá. coisa ruim ainda, tá? Mas à luz da evidência hoje, a gente não pode falar que a margarina, por exemplo, É é vilã. pior do que manteiga. Isso deve-se ao perfil da gordura. A manteiga tem gordura saturada, a margarina insaturada, tá? É mais benéfica quando tem baixa gordura trans. Para quem está em casa, preciso parar com a minha manteiguinha, que é uma delícia? Não precisa, porque como as duas são gorduras, a gente tem que usar pouco. Então eu falo para o meu cliente, eu explico isso, falo assim, olha, mas qual você gosta de usar? Continue usando o que você gosta, desde que você não extrapole a quantidade proposta. Próxima pergunta da Célia. Só quem faz atividade física pode tomar whey protein? Eu não faço exercícios, vou engordar se começar a tomar? O que é whey protein? Célia, vamos lá, são duas perguntas. Pode tomar
o whey protein se você não treina. Porque o whey protein, na verdade, ele é um módulo, ele é uma proteína em pó. É como se fosse o leite em pó mais, vamos falar assim, mais refinado. E qual o ganho? Então, é uma praticidade. Por exemplo, hoje, para vir aqui, preferi não almoçar, tomei a proteína. Tá. Né, com uma aveia, por exemplo. Então, é como se fosse o meu arroz e a carne. Eu brinco que isso é comida contra roupa. Não que seja comida, mas quer dizer, é uma troca inteligente. Agora, aí que tá, não faço exercício, vou engordar se começar? Depende. Se você adiciona um whey de uma forma inadequada, uma quantidade aleatória, isso pode aumentar as calorias totais, promovendo, no médio e longo prazo, ganho de peso. Mas não pelo whey, pelo desalinhamento de não saber como tomar. Ô Célia, mas pensar em fazer atividade física é tão gostoso. Olha, faz bem pra cabeça. Ô Célia, não tem como, né? Pro corpo eu não vou nem discutir. Agora, é impressionante, Thiago. Total. A gente sai, os problemas têm outro tamanho. Muda o dia. Muda. Sabe? E para quem está nos ouvindo, o que eu acho bacana comentar, vamos supor, eu não gosto de treinar, mas vai, 10, 15 dias, depois você me conta como que você está. Você vai melhorar seu sono, você vai melhorar sua libido, você vai melhorar seu controle alimentar. Então, por exemplo, se você não gosta de fazer, você gosta do resultado. Então vamos fazer. Boa. Próxima pergunta da Beatriz. A farinha branca realmente faz mal? É bom consumir alimentos sem glúten para emagrecer? Ai. Beatriz, estão duas perguntas também. Isso. Farinha branca faz mal? Não. Farinha por si só não. Pão francês. Depende de onde está essa farinha e como você come isso. Exemplo, algo refinado, processado, ou um bolinho caseiro de cenoura, um pão francês. Gostoso? Tá? Gostoso e faz parte da dieta. Agora, por exemplo, consumir alimentos sem glúten para emagrecer, sim ou não? Depende. Onde vale a pena retirar o glúten? Quem tem doença celíaca não consegue comer, passa mal. Ou uma condição ainda meio controversa de diagnóstico, que é a sensibilidade ao glúten não celíaco. Qual é o grande detalhe? Que a pessoa fala assim, Regina, você deve conhecer alguém. Tirei glúten e emagreci. Não é o glúten, ela parou de comer mais, por exemplo, torta, folhado, coxinha. Macarrão. Perfeitamente. Alimentos que têm o quê? Glúten, mas tem muito molho, gordura e calorias. Exatamente, tá? Chama a atenção pelo seguinte, hoje a gente encontra coisas legais, como a margarina que eu falei, mas tem estudos que mostram que a grande parte dos produtos sem glúten, eles são baixos em valor nutricional. Então, às vezes você fala assim, comprei sem glúten aqui, mas a gente vai avaliar... Não tem nada. Não é bacana. Por que você falou que é controverso, pessoas que não são celíacas, mas têm... Ótimo. Então, porque essa condição pela ciência, sensibilidade ao glúten não celíaco, é uma condição ainda controversa, porque, por exemplo, existe uma condição que se chama Hashimoto, uma doença autoimune. Esses indivíduos, por exemplo, eles podem ter uma doença celíaca. Existe uma prevalência até relativamente alta nesses indivíduos. Então, qual que é o ponto? A gente não sabe se é pela doença celíaca, de fato, ou se entendeu? Tá, então geralmente há outras doenças associadas. Tá. Continuando. Tchananã, Renan. Ia lá, café com óleo de coco acelera o metabolismo? Ele pode ser usado como termogênico antes da atividade física? Bom, já respondemos, né? Que a gente mas, falou, basicamente, o café, a cafeína desempenha efeito termogênico, muito bem estudado. Mas olha que interessante, tomar mais cafeína aumenta o nosso gasto de 40 a 80 calorias por dia. Se você mascou ali os chicletes a mais, já era. Acabou tudo. E o que você faz? Coloca gordura, não faz sentido. Próxima. Natália. Tenho hipotiroidismo e fui diagnosticada com intolerância ao glúten. Existe alguma relação entre essas duas doenças? Aí, estava comentando sobre isso. Trata-se, por exemplo, de... Só um detalhe, são coisas diferentes. Hipotiroidismo de Hashimoto é uma coisa que tem relação, mas isso é teórico. Não tem nenhum trabalho clínico que comprovou isso. É uma hipótese, uma teoria. Hipotiroidismo normal, assim, sem ser Hashimoto, não tem relação. Tá. Ok? É outra coisa. Então, nesse caso, o que acontece? São duas bases no Hashimoto, né? Respondendo ela. Autoimunes e, por exemplo, na sensibilidade ao glúten ou na intolerância, há uma redução da capacidade absortiva de alguns nutrientes que se relacionam com a saúde tireoidiana, selênio e magnésio, por exemplo. Então, o que a gente tem hoje? Hipóteses sobre isso, mas não há causalidade ou uma conclusão, beleza? No Hashimoto, no hipo normal, não. Tá. Mais uma. Giovana, dieta low carb ajuda a emagrecer mais rápido? E eu emendo, dieta low carb é para a vida ou por um período? Ótimo, essa é polêmica, tá? Então deixa eu completar certinho aqui. Sim e não. O que acontece? Quando eu reduzo os olha para mim aqui, carboidrato, olha o final da palavra, hidrato, água. Então reduzir pão, reduzir arroz, meu peso começa a cair progressivamente. Para cada 1 grama de carboidrato, a gente perde 3 de água, 2,7. Então, tirei carboidrato, emagreci mais rápido. Mas foi a custa do quê? Inicialmente falando, água.
sustentei essa redução de restrição calórica. Você perdeu gordura, você entende? Entendo. Agora eu consigo perder gordura, eu comento carboidrato. Então o que acontece? É para a vida, tem pessoas que têm uma demanda mais baixa de carboidrato. Então não há sentido de falar, vamos aumentar mais o carboidrato. O que eu gostaria de trazer aqui, que uma dieta low carb é baixa em carboidrato, não é zero. Exato, não é low carb, Não é low. é low Pra você ter uma carb. ideia, uma dieta low carb, pela ciência hoje, é até 150 gramas de carboidratos. Um pão tem 30. Então, quer dizer, mesmo bem bom. num padrão low Dá carb, para você comer o seu pãozinho, a sua batata, o seu Tranquilo. arrozinho nas devidas tudo proporções. bem? Aí só um detalhe importante, pode ser? Quando a gente faz essa redução rápida de carboidrato, a gente perde água, muitas vezes a gente perde massa muscular junto. Por quê? O nosso músculo tem mais de 80% água. Então, quando eu fico inflando e desinchando, vamos falar assim, inflando e tirando água desse músculo, eu tenho uma chance maior em reduzi-lo. Porque sabe quem poupa a massa muscular? Não são proteínas, são os carboidratos. Quando eu tiro o carboidrato, a gente faz Você perde. um fenômeno que chama neoglicogênese. Gênese formação, glicose de novo. A partir da onde? Proteína. Então, eu comento muito em consulta, tendo muito mulheres, inclusive, o seguinte, olha, a gente pode fazer pontualmente uma dieta low carb, mas cuidado, se isso for sustentado e você fizer por conta, você vai perder massa muscular. E aí tem que ver, né? O ganho disso tudo. Exatamente. Conversei com o Thiago Barros, que é nutricionista, está no Instagram como Thiago Barros Nutri. Thiago com TH. Thiago Barros Nutri. Muito obrigada. Obrigado a você. Volte muitas vezes, é um assunto que sempre nos interessa, mas o que eu acho mais interessante de tudo é entender que cada um tem um repertório alimentar. Perfeitamente. O seu é diferente do meu, que é diferente da Simone. E para tudo isso cabe ajuste, isso que é legal. A nutrição está aí para acolher e não para complicar. E não para proibir. Então, Não pode, não quem somos nós para você proibir? comeu. Ai. Vamos orientar. Senão é frustrante demais, né, Thiago, para todo mundo. Até breve, Obrigado, meu querido. obrigado. Muito obrigada, viu?